Antes de nós abrirmos a palavra de Deus para meditarmos nela nessa noite, nós vamos ao Senhor mais uma vez em oração. Nós vamos mais uma vez orar pela igreja do Senhor. Nós vamos nos colocar diante do Senhor. Esse é um momento onde nós temos o privilégio de olhar para a igreja de Cristo e também orar por ela, colocando as nossas vidas, a vida dos nossos irmãos diante do Senhor, pedindo que a cada dia o Senhor possa santificar a sua igreja, preservar a sua igreja, fortalecê-la e torná-la semelhante a Cristo a cada dia. Vamos curvar nossas cabeças, vamos orar ao Senhor mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós louvamos o Teu nome, Pai, porque no culto ao Senhor nós já lemos a Tua palavra, nós já oramos ao Senhor, confessamos os nossos pecados e ouvimos também a respeito do Teu perdão. Podemos louvar o Senhor por isso, cantar ao Senhor diante do Teu perdão e da Tua graça. E nós te louvamos, ó Deus, também porque agora nós nos preparamos para ouvir a Tua palavra sendo pregada aos nossos corações. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor nos salvou para uma gloriosa vocação. O Senhor nos salvou, ó Deus, para nesse mundo corrermos a corrida da fé, a corrida da fé cristã, almejando, Senhor Deus, um alvo que está diante de nós, almejando, Senhor Deus, o dia onde nós seremos como Cristo é, o dia em que nós seremos ressuscitados, nós deixaremos esse corpo de humilhação e receberemos de fato o corpo do Senhor Jesus Cristo, o corpo de glória, e então estaremos com o Senhor para todo sempre. Nós te louvamos, ó Deus, porque enquanto esse dia não chega, nós devemos permanecer firmes no Senhor, nós devemos permanecer firmados no Evangelho, correndo sem cansar, sem esmorecer, tendo as nossas forças e o nosso ânimo renovado no Senhor. E por isso, ó Deus, nós te pedimos, fortalece a Tua igreja, Senhor, para que dia após dia ela continue firme no Senhor, firmada em Ti. Que a cada dia, Senhor Deus, o Senhor nos ajude a correr com ânimo a corrida da fé. Que o Senhor renove as nossas forças, renove a nossa esperança em Cristo, a nossa alegria da salvação, renove o nosso amor pelo Senhor, nosso desejo pelas coisas do Senhor, pela Tua palavra e por sermos mais parecidos com o Senhor. Que o Senhor nos ajude a enfrentar as lutas, as tribulações que muitas vezes querem tirar a nossa força. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a enfrentar, Senhor Deus, a Satanás, a resisti-lo, como a Tua palavra nos ensina. Que o Senhor nos ensine, ó Deus, e nos ajude a fugir do pecado, a fugir das tentações. Que o Senhor nos livre, ó Deus, do mal. Que o Senhor não nos deixe cair na tentação do pecado. E que o Senhor, Deus, possa nos ajudar a imitar os bons exemplos. Primeiro, o grande exemplo de Cristo Jesus, mas também os exemplos que o Senhor nos deu, tanto na Tua palavra como em nossa vida cristã, para que possamos olhar para aqueles que deixaram a Tua fé e não seguir o mesmo caminho deles, mas de fato seguir os caminhos daqueles que confiam no Senhor e têm esperança no Senhor. Abençoa a Tua igreja, ó Pai, e nos firma cada dia no Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa oração no nome dEle, do nosso Salvador. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus agora na carta de Paulo aos Filipenses. Carta de Paulo aos Filipenses. Nós vamos abrir no capítulo 3 dessa carta e com a graça do Senhor nós iremos fazer a leitura a partir do versículo 17 desse capítulo, do capítulo 3, e leremos até o versículo 1 do capítulo 4. A nossa leitura, então, nessa noite, será do versículo 16 do capítulo 3 até o versículo 1 do capítulo 4. Ouça com atenção a leitura da palavra de Deus. Ela nos diz assim:
Irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia, e agora digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está naquilo de que deviam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Portanto, meus amados irmãos, de quem tenho muita saudade, vocês que são a minha alegria e coroa, sim, meus amados, permaneçam deste modo firmes no Senhor. Amém. Vamos ao Senhor mais uma vez em oração, pedindo a sua iluminação, a sua graça, para compreendermos a palavra do Senhor nessa noite. Oremos. Senhor, nós acabamos de ler a tua palavra e nós rogamos ao Senhor, ajuda-nos a compreender nesta noite como esse trecho da tua palavra pode profundamente falar ao nosso coração e transformar nossas vidas. Que teu Santo Espírito fale aos nossos corações. Essa é a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmãos, continuamente nós temos visto como a igreja de Filipos, ou a igreja dos irmãos filipenses, é uma igreja muito querida por Paulo, é uma igreja muito amada por Paulo. Paulo plantou essa igreja, Paulo começou essa igreja, e essa igreja é de fato uma das igrejas mais amadas por Paulo, e é uma das igrejas menos problemáticas daquelas às que Paulo se refere em todo o Novo Testamento. Os irmãos que já leram as cartas de Paulo vão observar que por vezes ele tem que tratar muitos problemas, muitas questões nas igrejas por onde ele passou, por onde ele pastoreou. Mas a igreja de Filipos é uma igreja um pouco diferente das demais. Ela não tem problemas tão graves como nós podemos achar em outras igrejas. Mas nenhuma igreja é perfeita, nem mesmo as igrejas que Paulo pastoreou. Mesmo tendo um excelente pastor, que era o apóstolo Paulo, essa igreja tinha problemas. Essa igreja precisava de fato compreender qual era a vontade de Deus diante dos desafios que ela enfrentava, e devia também compreender, assim como todas as demais igrejas, qual era a vontade de Deus para a vida delas. E o que nós temos aprendido semana após semana é que Paulo tem escrito de fato para essa igreja, para ensinar esses irmãos o que eles deveriam ser, qual era a vontade de Deus para a vida deles diante da nova realidade que eles agora viviam como crentes em Cristo, a nova realidade do Evangelho. E nós vimos então que os imperativos da carta, as ordens de Paulo nessa carta são fundamentais para nós compreendermos aquilo que Paulo desejava para eles, ou o que Paulo desejava que eles fossem. Nós vimos então primeiro que o principal fundamento da carta, o principal imperativo, a principal ordem da carta é aquela que está ainda no capítulo 1, no versículo 27, quando ele diz: vivam de modo digno do Evangelho de Cristo. E nós vimos que esse verbo viver está muito atrelado ao próprio conceito de cidadania. A ideia é: vivam como cidadãos do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E nós aprendemos desde o capítulo 1 que o principal desejo de Paulo para esta igreja é que eles se tornassem a cada dia cidadãos do reino do Senhor Jesus Cristo e não vivessem como cidadãos desse mundo, mas como cidadãos do reino dos céus. Hoje, novamente, Paulo retoma esse tema. Paulo novamente lembra a esses irmãos que eles são cidadãos celestes, que eles não pertencem a esse mundo, mas que eles aguardam um mundo vindouro, mas que já devem hoje viver de acordo com esse mundo vindouro. Outra coisa que nós temos visto continuamente na carta aos Filipenses é que Paulo utiliza diversos exemplos para ensinar esses irmãos. Ele utilizou o grande exemplo do Senhor Jesus Cristo, que é o principal exemplo, sem sombra de dúvidas, mas ele utilizou o seu próprio exemplo, ele utilizou o exemplo de Timóteo, de Epafrodito, e agora Paulo novamente vai trazer exemplos à tona. Na verdade, Paulo vai dizer bem diretamente: sejam meus imitadores, sejam nossos imitadores, olhem para aqueles que dão bom testemunho, olhem para aqueles que vivem de modo digno do Evangelho. E nós temos visto então que Paulo tem ensinado por meio dos exemplos, e hoje não vai ser diferente.
ele vai trazer os exemplos novamente à tona. E outro tema que Paulo também costumeiramente tem trazido nessa carta é a expectativa da consumação da salvação. Paulo já falou que ele corre aguardando a linha de chegada. Paulo já nos ensinou que ele não corre em vão, que ele não corre como alguém que não tem direção alguma. Paulo não é como Forrest Gump, que saiu correndo porque deu vontade de correr, mas ele não sabia onde chegaria. Paulo sabe muito bem aonde ele quer chegar. Paulo sabe muito bem qual é a linha de chegada e o objetivo dele é a consumação da salvação, é a consumação da sua salvação através da ressurreição e a glorificação no Senhor Jesus Cristo. E é interessante que esses três temas que se repetem na carta voltam a ser mencionados hoje: a cidadania celeste, os exemplos a serem imitados e a consumação da nossa salvação. E Paulo vai compilar esses três temas que ele já falou na carta e unir em um único parágrafo para nos ensinar que nós devemos permanecer firmes no Senhor Jesus Cristo. É por isso que nessa noite nós aprenderemos que, como cidadãos dos céus, nós devemos permanecer firmes no Senhor, imitando aqueles que vivem de modo digno do Evangelho e aguardando o Senhor Jesus Cristo, o Salvador. Nós veremos que, como cidadãos no reino dos céus, nós devemos permanecer firmes no Senhor. Esse é o grande mandamento. Imitando aqueles que vivem de modo digno do Evangelho e aguardando o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A nossa pergunta é: como cidadãos então desse mundo celeste, como nós devemos permanecer firmes no Senhor? Paulo nos diz primeiro que nós devemos imitar aqueles que vivem de acordo com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Veja que nos versículos 17 até o versículo 19, Paulo ele vai trazer um contraste entre dois tipos de comportamentos. Primeiro, aqueles que vivem de modo digno do Evangelho, e o segundo, aqueles que são inimigos da própria cruz de Cristo. Dois grupos completamente diferentes. Dois grupos que trazem exemplos completamente diferentes. Veja o primeiro grupo no versículo 17. Irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Como nós já vimos, Paulo não utiliza exemplos pela primeira vez, mas agora Paulo é muito direto ao utilizar os exemplos. Paulo diz: sejam meus imitadores. E quando nós lembramos, irmãos, daquilo que Paulo estava falando até então, essa ordem de Paulo para imitarem a ele ganha então uma diferente conotação, um significado muito diferente daquilo que normalmente nós podemos imaginar quando nós lemos aqui. Quando alguém chega para você e diz que você deve imitá-lo, é possível que você ache que essa pessoa seja arrogante, seja soberba. É possível pensar que Paulo, quando diz sejam meus imitadores, seja alguém soberbo demais. Afinal de contas, nós poderíamos dizer, nós devemos imitar a Cristo e não a um homem pecador como Paulo era. Mas quando nós lembramos daquilo que Paulo falou ainda há pouco, nos versículos 12 a 16, nós lembramos por que Paulo está dizendo que ele deve ser imitado. E Paulo, nos versículos de 12 a 16, ele repetidas vezes falou: eu não cheguei à perfeição, eu não sou ainda aquilo que deveria ser, eu não cheguei à linha de chegada, eu não terminei a corrida na fé, eu não sou ainda aquilo que o Senhor Jesus, para o qual Jesus Cristo me salvou, mas eu continuo correndo, eu continuo me esforçando para chegar no alvo da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E é nesse contexto que Paulo diz: sejam meus imitadores. Em outras palavras, Paulo não está dizendo para que as pessoas imitem ele, porque ele era perfeito. É exatamente o oposto. Paulo está dizendo: irmãos, me imitem não porque eu sou perfeito, mas justamente porque eu compreendo que não sou perfeito, mas me esforço continuamente para alcançar a perfeição em Cristo Jesus, a perfeição que eu irei receber quando ele me ressuscitar no último dia. E assim nós compreendemos que Paulo não está sendo soberbo, muito pelo contrário, Paulo está sendo humilde. Ele está dizendo: irmãos, me imitem, não porque eu não tenho pecado, não porque eu seja perfeito, mas porque eu dependo de Cristo e porque eu me esforço para ser aquilo para o qual Cristo me salvou. Isso nos faz então perceber, irmãos, que Paulo deveria ser imitado pela forma como ele compreendia a vida cristã, pela maneira como ele se dedicava à vida cristã. Não só ele, mas ele diz também
imitar aos colegas dele ou aqueles que também dão o bom exemplo a esses irmãos. Ele diz, imitem a mim, mas ele diz, olhem, prestem atenção naqueles que dão bom exemplo, naqueles que dão bom testemunho. E os filipenses, então, irmãos, deveriam estar atentos aos colegas de Paulo e a todos aqueles que davam bom testemunho, o testemunho do modo digno do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Isso certamente incluía Timóteo, que Paulo mencionou, incluía Epafrodito, que Paulo mencionou, mas bem provavelmente incluía também outros irmãos que Paulo não mencionou por nome, mas que eles sabiam quem eram, e eles sabiam que eram bons exemplos, e eles então sabiam que deveriam imitar. Paulo diz que eles deveriam imitá-los, deveriam olhar para eles e ter eles como exemplo. E aqui, irmãos, a gente percebe como muitas vezes nós nos enganamos ou nos iludimos acreditando que nós devemos olhar somente para o exemplo de Cristo. É lógico que o exemplo de Cristo é o maior de todos os exemplos, mas Deus, em sua graça, além do exemplo de Cristo, Ele nos dá homens e mulheres fiéis ao Senhor, tementes ao Senhor, que devem ser exemplo para nós e que nós podemos seguir. Especialmente, Deus nos dá homens, presbíteros, pastores, diáconos, apóstolos na sua palavra, que devem ser imitados por nós, que devem ser alvo da nossa imitação. Por isso nós nunca deveríamos dizer, eu só imito a Cristo, eu só sigo a Cristo. Muito pelo contrário, Paulo diz, imitem a mim, imitem o meu procedimento, imitem o meu exemplo, imitem o exemplo daqueles que trazem bom testemunho para vocês, imitem os exemplos daqueles que vivem de modo digno do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E aqui, essas palavras também trazem um grande peso de exortação para aqueles homens que foram colocados como líderes da igreja. Será que nós, pastores, presbíteros, diáconos da igreja do Senhor, somos capazes de dizer como Paulo disse, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo? Será que nós, que fomos chamados pelo Senhor para servir a igreja como exemplo e testemunho, somos capazes de convidar a igreja para serem nossos imitadores? Certamente nós nunca seremos capazes disso se compreendemos que isso significa que nós um dia seremos perfeitos. Mas se nós compreendemos que o chamado à imitação deve ser um chamado a ter a mesma mentalidade de Paulo, que sabia que não havia chegado à perfeição, mas que se esforçava para isso, todo aquele que foi colocado por Deus como autoridade na igreja deveria ser capaz de dizer aquilo que Paulo falou: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Que a igreja, que Deus levante a cada dia homens que possam dizer o que Paulo disse, que Deus a cada dia levante homens que sejam exemplo de liderança para a igreja, que sejam exemplos de tal maneira que nós podemos fixar os nossos olhos neles, olhar para eles e aprender através do testemunho deles, dos exemplos, das palavras, das ações e dos gestos. Que a igreja do Senhor seja abençoada a cada dia com esses homens que nós podemos imitar muito bem. Esse é o primeiro grupo. O grupo daqueles que vivem de modo digno do Evangelho e que devem ser alvo da nossa imitação. Mas Paulo menciona um segundo grupo, como nós acabamos de dizer, um grupo que não é um bom exemplo, pelo contrário, é um exemplo a não ser seguido. Veja comigo os versículos 18 e 19. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia, e agora digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está naquilo de que deviam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. Aqui, irmãos, Paulo fala de um grupo, e ele identifica esse grupo como inimigos da cruz de Cristo. E aqui, irmãos, existe uma discussão sobre que grupo seria esse. Será que esse grupo seria os judaizantes, os judeus que tentavam influenciar os cristãos a voltarem ao judaísmo, grupo que ele mencionou ainda no início do capítulo 3? Ou seria esse um outro grupo, um grupo que incentivava a libertinagem sexual, a libertinagem no pecado e assim por diante? Muitos defendem um grupo, outros defendem outro grupo. Mas a verdade, irmãos, é que nós não podemos ter certeza de que grupo Paulo está falando aqui, porque ele não dá muitos detalhes. Certamente os filipenses sabiam
quem eram essas pessoas, até porque Paulo falou que essas pessoas andavam entre eles. Os filipenses conheciam essas pessoas. Nós, infelizmente, né, ou pela vontade de Deus, nós não conhecemos essas pessoas e para nós fica muito mais difícil identificar quem elas eram. Por isso eu não queria gastar tempo com os irmãos tentando identificar quem são essas pessoas, mas eu queria gastar tempo com os irmãos observando quais são as características dessas pessoas, para que nós possamos ter um exemplo que não deve ser seguido, para que nós possamos ver aquilo que Deus então não quer que nós façamos, que Deus deseja de nós, ou que Deus não deseja de nós. Essas pessoas então são retratadas como inimigas da cruz de Cristo, e a pergunta que nós devemos fazer é: quem são esses inimigos de Cristo? Ou melhor, quais são as características desses que são inimigos da cruz de Cristo? Primeiro, irmãos, Paulo vai dizer no versículo 19 que o Deus dessas pessoas é o ventre. E quando nós lembramos da cultura grega e romana, nós lembramos que as emoções do homem estavam normalmente associadas à barriga, não é? Às entranhas e assim por diante. A gente poderia imaginar de onde é que isso vem, porque quando nós temos alguma emoção, algum susto, geralmente nós temos um frio na barriga, não é? Então, normalmente na cultura grego-romana se associava as emoções, o interior, o próprio coração com a barriga, com o ventre, com as entranhas. Por isso, nós devemos entender essa imagem aqui do ventre como o lugar da vida interior, dos sentimentos, do desejo, algo parecido com a palavra coração que nós utilizamos, né? Quando nós pensamos na vida interior de alguém, nós pensamos no coração. Paulo descreve então como o ventre. E nesse contexto negativo aqui, Paulo parece estar falando de pessoas que vivem de acordo com o seu próprio pecado, que vivem de acordo com o seu próprio coração, com seus próprios desejos. Em outras palavras, essas pessoas não servem a Deus, mas elas servem aos seus próprios desejos, às suas próprias vontades, às suas próprias intenções, aos seus próprios planos. Ou seja, Paulo está descrevendo um grupo de pessoas que vivem para si mesmo. Um grupo de pessoas que são inimigas da cruz de Cristo, porque elas não vivem de acordo com a vontade de Cristo, mas com sua própria vontade. Elas olham para a sua própria barriga, são guiadas pelo seu próprio coração, pelos seus próprios sentimentos, pelas suas próprias emoções. Elas fazem o que elas querem, elas fazem o que dá na cabeça, elas fazem o que elas têm vontade de fazer. Elas não são guiadas pela palavra de Deus, pelos desejos de Deus, pelos propósitos de Deus, pelos mandamentos de Deus. Elas não servem ao Senhor, elas são escravas dos seus próprios pensamentos, desejos, do seu próprio coração. A glória dessas pessoas está justamente naquilo que elas deveriam se envergonhar, e essa é a segunda característica. Ainda no versículo 19, note que essas pessoas vivem voltadas para os seus próprios desejos e para o seu próprio coração, e elas se orgulham daquilo que deveria trazer vergonha para elas. E aqui novamente Paulo não é específico, Paulo não menciona um pecado em si para que a gente tenha a ideia. E eu creio que Paulo aqui é intencional. Paulo não está falando de um pecado ou outro, Paulo está falando de uma conduta que é reprovável diante de Deus. Ou seja, Paulo está falando de pessoas que vivem de acordo com seus próprios desejos, vivem distante de Deus, vivem de forma reprovável, cometendo pecados distante do Senhor e não se envergonham disso. Pelo contrário, elas se orgulham dessas coisas. Irmãos, na época que Paulo escreveu essa carta, certamente não tinha redes sociais, não tinha Instagram, não tinha essas outras redes sociais que nós conhecemos hoje. E se Paulo conhecesse as redes sociais que nós conhecemos, se Paulo conhecesse o que as pessoas publicam hoje, certamente eu creio que ele poderia dizer a mesma coisa para muitos que usam as redes sociais para se gloriar daquilo que na verdade elas deveriam ter vergonha. Infelizmente nós vemos as pessoas postando, comentando, seguindo coisas que deveriam trazer vergonha para aqueles que amam o Senhor, para aqueles que servem ao Senhor. Muitos de nós, muitos crentes são pegos nas redes sociais se glorificando, mostrando aquilo que na verdade eles deveriam esconder por vergonha. E o que nós vemos, irmãos, muitas vezes é que nós, crentes em Cristo Jesus, nós cometemos um pecado terrível.
quando nós nos glorificamos ou nós nos exaltamos e nós nos engrandecemos por pecados que deveriam trazer vergonha. Muitas vezes nós temos um namoro que é pecaminoso porque ele avança todos os sinais que poderia e mesmo assim nós não temos vergonha nenhuma disso. Pelo contrário, nós temos orgulho de dizer ao mundo que nós somos liberais, que os nossos filhos dormem com seus namorados em nossas casas ou que eles podem chegar a hora que quiser à noite. Nós saímos para fazer coisas segundo o nosso próprio coração, para nos embriagar e assim por diante. Nós dizemos que que não há nada demais, não há nada demais nisso. E não pense que eu estou falando de uma realidade fora da igreja. Esses pecados que eu acabei de mencionar são realidades de crentes. Eu já ouvi muitas histórias de seminaristas, de pastores que bebiam e fumavam ao céu aberto, dando mau testemunho diante do mundo. Eu já vi seminarista chegando embriagado em casa, querendo bater na sua esposa. E essas coisas que deveriam trazer vergonha para nós, muitas vezes são motivos de orgulho e nós nos glorificamos dessas coisas porque nós somos mais homens ou mulheres melhores porque nós fazemos isso ou aquilo outro. Paulo nos diz que essas pessoas que vivem dessa forma, são inimigas da cruz de Cristo. E elas são inimigas da cruz de Cristo porque, como nos diz o versículo 19, elas só pensam nas coisas terrenas. Elas pensam nas coisas deste mundo. Elas não compreendem a realidade que elas possuem agora em Cristo Jesus. Elas não compreendem que elas são cidadãos de um outro mundo, de um outro reino. Pelo contrário, elas cogitam das coisas desse mundo. Elas pensam aqui. As coisas mais importantes para essas pessoas é o trabalho delas, a família delas, os prazeres delas, a satisfação que elas podem ter nesse mundo. Porque elas não servem a Deus, elas servem às suas próprias barrigas, ao seu próprio coração. Essa realidade é muito parecida com aquilo que Paulo exortou em Colossenses, no capítulo 3, versículos 1 e 2. Colossenses 3, versículos 1 e 2. Paulo diz o seguinte: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Em outras palavras, nós que fomos ressuscitados em Jesus Cristo, nós não devemos colocar o nosso coração, as nossas expectativas, os nossos olhos nas coisas desse mundo, mas sim nós devemos focar naquilo que está nos céus, naquilo que está no alto. Quem pensa nas coisas deste mundo, irmãos, são aqueles que não conhecem o Senhor. São aqueles que são inimigos da cruz de Cristo. Uma outra característica que Paulo dá desse grupo é que o destino dessas pessoas, o destino desse grupo é a destruição, é a perdição. E esse é o resultado, irmãos, que nós deveríamos esperar, porque viver uma vida guiada pelos seus próprios desejos, pelas suas próprias vontades, seguir os nossos pecados, seguir as nossas intenções perversas, só pode terminar em destruição. E quando nós falamos de destruição, irmãos, nós não estamos falando de uma aniquilação da alma, né? Como se a alma fosse deixar de existir, mas a ideia de destruição, a ideia de perdição, a ideia de condenação eterna. Em outras palavras, Paulo está dizendo que enquanto nós somos cidadãos dos céus e esperamos a ressurreição em Cristo, os inimigos da cruz, aqueles que vivem de acordo com suas próprias vontades, que vivem de acordo com seus pecados, que pensam só nas coisas desse mundo, o que aguarda a eles é a destruição eterna, é o inferno eterno, é a tormenta eterna, juntamente com Satanás e os seus companheiros. Nas palavras de um comentarista, ele diz o seguinte: Paulo vê a destruição deles como uma consequência inevitável de escolher um estilo de vida autoindulgente, que só olha para si, um estilo de vida que se opõe ao caminho da cruz de Cristo. Em sua recusa, então, de sofrer por Cristo e de viver com Cristo, essas pessoas também se separam da salvação em Cristo Jesus. Ao negarem o esforço de seguir a Jesus
de viver como cidadãos de Jesus e dos céus nesse mundo, eles escolheram o caminho da destruição. Esses são os inimigos da cruz de Cristo, e o caminho deles termina na destruição eterna. Como cidadãos dos céus, então, nós não devemos imitá-los, mas devemos de fato imitar aqueles que vivem de modo digno do Evangelho. Em segundo lugar, então, nós veremos que como cidadãos dos céus, nós devemos aguardar com expectativa o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Veja que, além daquilo que Paulo já falou, para dar suporte à sua exortação, para imitarmos os bons exemplos, Paulo, ele também nos lembra da cidadania em Cristo. Ele nos lembra que nós somos cidadãos celestes. Ele lembra daquilo que nós já temos em Cristo Jesus. E isso, além de dar suporte para a exortação que ele deu, de imitarmos os bons exemplos, também dá suporte para a exortação que ele ainda vai dar, no versículo 1. Vejamos o que nós somos em Cristo, nos versículos 20 e 21. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Veja, irmãos, os filipenses são relembrados aqui, que eles pertencem a um reino que não é desse mundo. E como observa Moisés Silva, diante da necessidade de imitar o bom testemunho de Cristo, daqueles que vivem de acordo com o Evangelho de Cristo, qual é a melhor razão que Paulo poderia ter dado, se não lembrá-los que eles são cidadãos dos céus? E aqui, irmãos, nós aprendemos como Paulo ele é muito didático e sábio ao exortar os irmãos. Paulo diz: vocês devem imitar o meu exemplo, vocês devem imitar o exemplo daqueles que dão bom testemunho em Cristo Jesus. E qual a razão para isso? Paulo não diz simplesmente, é porque eu estou mandando. Paulo diz, vocês devem me imitar e imitar os bons exemplos, porque vocês são cidadãos do reino dos céus. E ao trazer essa verdade à tona, Paulo está lembrando aquilo que ele disse lá no início da carta, que nós devemos viver de modo digno do Evangelho, porque nós pertencemos a uma outra pátria, nós pertencemos a um outro reino, nós pertencemos a um outro Senhor. Como nós vimos no início da carta, Filipos era uma cidade que era uma cidade romana, que havia se tornado uma colônia romana. E por isso ela desfrutava de muitos privilégios, de muitos direitos. Inclusive nós podemos perceber que os cidadãos de Filipos, eles desfrutavam de uma posição privilegiada, porque eles acabaram também se tornando cidadãos romanos. E a cidadania romana fazia deles pessoas especiais no contexto da época. Mas Paulo faz questão de lembrar a eles que a cidadania mais importante que eles possuem não é a cidadania romana. Os direitos mais importantes que eles possuem não é os direitos que eles têm como cidadãos romanos. Paulo está lembrando que os deveres que eles têm não são os deveres da cidadania romana em primeiro lugar, mas Paulo está lembrando a ele que eles são cidadãos dos céus, que eles pertencem a um outro reino, que eles são cidadãos de um outro reino. Paulo está lembrando que ser cidadão romano não se compara com ser cidadão do reino dos céus. E como cidadãos romanos, nós devemos lembrar também, como cidadãos de Roma, os filipenses, eles acabavam também sofrendo com as perseguições por serem cidadãos romanos. Aqueles que eram cidadãos romanos, eles tinham que lidar com o culto ao imperador. Eles eram forçados a prestar reverência e até mesmo adoração ao imperador. E por isso, então, Paulo está trazendo a eles à tona que antes de serem servos do imperador, eles eram servos de Deus e cidadãos do reino de Deus. E não é por acaso, irmãos, que Paulo utiliza dois substantivos para se referir a Jesus. Paulo chama Jesus de Salvador e Paulo chama Jesus de Senhor. É interessante, a gente pode pensar que é uma bobagem Paulo chamar Jesus de Salvador, afinal de contas nós chamamos costumeiramente. Mas Paulo só chama Jesus de Salvador 2 vezes. E uma dessas vezes é aqui em Filipos, na carta aos Filipenses.
E quando nós lembramos, irmãos, que um dos títulos do imperador romano era justamente Salvador e Senhor. Esses eram os dois títulos que eram dados aos Césares pela população: Soter, Salvador, e Kyrios, Senhor. E são esses dois títulos que Paulo dá ao Senhor Jesus Cristo. Paulo diz: nós pertencemos a uma pátria que não é essa, é uma pátria celestial, e nós aguardamos um outro Salvador que não é esse César Salvador. Nós aguardamos um outro Senhor que não é esse Senhor. Nós aguardamos um Senhor que virá dos céus para nos ressuscitar, para nos resgatar. Nós, a igreja do Senhor Jesus Cristo, somos membros de um outro reino, de uma pátria celestial. Nós estamos debaixo de um Salvador verdadeiro, não debaixo dos governantes do mundo, na esperança de que eles nos salvem, mas nós aguardamos a Cristo e a salvação em Cristo. Nós somos chamados então para aguardar e esperar somente esse Salvador, com expectativa de que Ele virá para nos ressuscitar e para nos transformar. Como Paulo disse em Filipenses ainda, capítulo 2, versículos 10 e 11, esse Salvador foi exaltado e recebeu um nome que está acima de todo o nome, para que ao nome do Senhor Jesus Cristo todo o joelho se dobre e toda a língua confesse que Jesus é o Senhor. Esse mesmo que foi exaltado e recebeu o nome que está acima de todo o nome, que tem toda autoridade nos céus, na terra e debaixo da terra, é o mesmo que virá como o nosso Salvador para transformar o nosso corpo de humilhação, Paulo diz, versículo 21, para ser igual ao corpo da sua glória. O Salvador nos libertará das aflições e angústias da vida nesse mundo. Esse Salvador libertaria os filipenses das suas lutas, das suas provações. Esse Salvador nos liberta desse corpo de corrupção que nós temos. Hoje, nós vivemos num mundo onde nós temos que nos submeter ao governo dele. Nós somos cidadãos brasileiros de acordo com esse mundo. Nós estamos debaixo dos nossos governantes. Nós temos um corpo corrupto porque ele está manchado pelo pecado. Nós temos enfermidades, nós temos dores, nós temos sofrimentos nesse mundo. Mas Paulo nos diz que nós aguardamos um Salvador que nos libertará desse mundo onde nós vivemos, que nos libertará desses governantes que nos governam, que nos libertará da pátria brasileira, que deve ser amada por nós, mas que certamente não é a pátria celeste. Um Salvador que nos libertará também do nosso corpo corrupto, cheio de dores e sofrimento, para nos dar um corpo de fato celestial. Um corpo que não vai ter dor, um corpo que não vai ter crises, um corpo que não vai ter sofrimentos. Um corpo que de fato será ressuscitado como o corpo de glória de Cristo Jesus. Romanos, no capítulo 6, versículo 5, Paulo nos fala que diante dessa realidade, diante dessa promessa, nós somos chamados então a vivermos de acordo com essa ressurreição. Romanos 6, versículo 5. Assim Paulo diz: porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Paulo já falou nas palavras parecidas com essa, ainda na carta aos Filipenses, no capítulo 3. Paulo disse que desejava se unir ao Senhor Jesus Cristo na semelhança dos seus sofrimentos. E agora ele anuncia que ele desejava se unir a Cristo na ressurreição. E a lógica do Evangelho, irmão, segundo Paulo, tanto em Filipenses como em Romanos agora, que nós acabamos de ler, é muito clara. Aqueles que são unidos a Cristo em seus sofrimentos, também serão unidos a Ele no dia em que Ele vier em sua glória, para subordinar todas as coisas debaixo dos seus pés e para nos ressuscitar e nos transformar. Por isso, se nós hoje sofremos por causa do Evangelho, sofremos por causa de Cristo, nós podemos aguardar e ter certeza que nós um dia seremos exaltados, seremos ressuscitados com o Senhor Jesus. E Paulo nos diz que o Senhor Jesus Cristo fará essa obra de acordo com o poder que Ele tem de subordinar a si todas as coisas. E aqui Paulo certamente está fazendo uma referência à própria autoridade que o Senhor Jesus Cristo recebeu quando ressuscitou e foi exaltado pelo Pai.
Ao ser exaltado, Jesus Cristo recebeu toda a autoridade sobre os céus e sobre a terra. E quando ele recebeu toda essa autoridade, ele recebeu o poder suficiente para nos libertar do mundo em que nós vivemos, para nos libertar do corpo que nós temos. E Paulo nos diz que nós seremos salvos, que nós seremos libertos, que nós seremos redimidos de acordo com a eficácia do poder de Cristo, do poder que ele tem para subordinar todas as coisas debaixo dos seus pés. Nós podemos esperar com confiança o dia em que a nossa salvação será consumada, um dia em que nós seremos salvos nesse mundo. Porque o que garante isso é o poder de Cristo. E o poder de Cristo não é pequeno. É o poder que torna ele capaz de subordinar todas as coisas debaixo dos seus pés. É esse mesmo poder que irá nos salvar. É esse mesmo poder que irá nos ressuscitar. Nesse dia, todos os crentes irão ressuscitar e serão transformados à imagem do Senhor Jesus Cristo, na glória eterna. E veja que diante dessa gloriosa realidade, dessa gloriosa verdade, dessa gloriosa esperança, Paulo nos dá uma exortação no capítulo 4. Portanto, meus amados irmãos, de quem tenho muita saudade, vocês que são a minha alegria e coroa, sim, meus amados, permaneçam deste modo firmes no Senhor. Veja que a ordem é essa: permaneçam deste modo firmes no Senhor. Mas veja tudo aquilo que Paulo nos falou até chegar a essa ordem. E aqui, irmãos, nós aprendemos um princípio fundamental a respeito do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O Evangelho de Cristo não é simplesmente a respeito do que nós devemos fazer, mas antes disso, é a respeito daquilo que nós somos em Cristo Jesus. E a partir daquilo que nós somos e temos em Cristo Jesus, nós podemos fazer aquilo que nós devemos em Cristo Jesus. Por isso, o principal fundamento para que Paulo diga, permaneçam firmes no Senhor, olhem para o que vocês são em Cristo. Olhem para as promessas que vocês têm em Cristo Jesus. Olha para o Salvador que vocês têm. Olha para a promessa de ressurreição que vocês têm. Olhe para a pátria celestial que vocês possuem. Permaneçam então firmes no Senhor. É maravilhoso perceber o carinho, não é, que Paulo usa para exortar os seus irmãos. Ele chama seus irmãos de amados irmãos, diz que tem muita saudade deles, afirma que eles são a alegria e a coroa dele, né? E eu creio que essa imagem de alegria e coroa, Paulo está pensando no dia onde ele irá se apresentar diante de Deus. Em outras palavras, Paulo está dizendo: meus irmãos, eu me alegro porque vocês são a minha coroa. Ou seja, no dia em que eu me apresentar diante de Deus, eu vou apresentar a vida de vocês como fruto do meu trabalho ao Senhor. Isso nos mostra como nós devemos também ouvir o carinho, o afeto e a ternura das exortações da palavra de Deus. E nós também devemos aprender a exortar e a aconselhar da mesma maneira, com afeto, com carinho e com amor. E ouvindo então as promessas de Deus e a exortação de Deus com carinho e com amor, nós devemos permanecer firmes no Senhor. Nós devemos permanecer alicerçados no Senhor. E aqui, irmãos, todos os dias nós somos tentados por Satanás, por esse mundo, pelo nosso próprio coração, a nos desviarmos do Senhor. Nós somos tentados a nos desviar da fé de todas as maneiras. Todas as tentações possíveis, Satanás investe contra nós para nos fazer desviar dos caminhos do Senhor, para nos fazer desviar do Senhor. Mas veja tudo aquilo que Paulo disse até aqui. Quando você for tentado a desconfiar de Deus, a se afastar de Deus, a se colocar distante do Senhor, lembre-se que você deve permanecer firme no Senhor. E lembre-se tudo aquilo que você tem no Senhor. Lembre-se das promessas de salvação. Lembre-se da cidadania celestial. Lembre-se da esperança do Salvador que você tem. Lembre-se do Senhor que está vindo para resgatar a sua vida e trazer a ressurreição. Lembre-se que aqueles que
são inimigos da cruz de Cristo têm como final a destruição ou a perdição. Mas aqueles que estão em Cristo Jesus têm como final a glória eterna através do Senhor Jesus Cristo. Como cidadãos dos céus, nós devemos permanecer firmes no Senhor. E nós faremos isso imitando aqueles que vivem de modo digno do Evangelho. E nós faremos isso aguardando o Salvador Jesus Cristo. Por isso, a oração de Paulo para os filipenses e a nossa oração também deve ser para que nós estejamos firmes no Senhor. Não porque nós somos fortes, valentes, corajosos, mas porque nós temos muitos motivos para isso. Porque nós temos bons exemplos, a começar do exemplo de Cristo. E porque nós temos grandes promessas, e especialmente porque nós temos um grande Salvador que está vindo para nos buscar, para nos levar para essa pátria celestial, para nos ressuscitar, para nos livrar desse corpo corrupto que nós temos e para nos dar a eterna salvação. Por isso aguarde esse Senhor, espere esse Senhor, permaneça firme em Cristo Jesus, não se desvie, aguarde o Salvador. Ele virá e Ele espera encontrar você firme no Senhor. Vamos orar ao nosso Deus nesse momento. Senhor nosso Deus, nós louvamos o Teu nome, porque o Senhor nos exorta nessa noite a permanecermos firmes no Senhor como cidadãos dos céus. O Senhor nos dá exortações para imitarmos os bons exemplos. O Senhor nos dá, ó Deus, a ordem de permanecermos firmes, para permanecermos firmes, mas o Senhor nos dá também, Senhor Deus, tantos privilégios. O Senhor nos dá tamanha esperança, o Senhor nos dá a grande expectativa do Salvador. Nos ajuda a crer nesse Salvador, a confiar nesse Salvador, a permanecer firme nesse Senhor, porque o nosso Salvador, o nosso Senhor virá, está vindo, Ele não se atrasará, Ele não tarda, Ele está vindo para nos salvar e para nos resgatar. Nos faz firmes, Senhor Deus, até esse dia. Nos faz firmes até o dia em que o Senhor virá para resgatar a nossa alma e o nosso corpo. Nos faz firmes, Senhor Deus, para que diante das tentações desse mundo nós permaneçamos no Senhor. Nos faz firmes, ó Deus, para que diante do nosso pecado nós permaneçamos no Senhor. Nos faz firmes, ó Deus, para que diante dos inimigos da cruz de Cristo nós permaneçamos no Senhor. Para que no dia em que o nosso Salvador voltar para nos resgatar, nós estejamos firmados em Ti e então possamos experimentar a glória da transformação, da ressurreição